Olá pessoal, tudo bem? Hoje o Telegram de hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos fazer uma pequena aulinha para vocês poderem acessar a hora que vocês quiserem, ter com vocês arquivado. Para aqueles que são nossos assinantes da Dental Coach, isso será colocado lá de forma definitiva. E também nós vamos colocar no YouTube para os nossos assinantes, ok? Esse vídeo, ele foi inspirado na dúvida de um assinante Dental Coach, que confidenciou para mim que tem muita dificuldade na utilização da máscara facial, que tem aparecido pacientes, jovens, crianças, que precisariam fazer uma tração reversa da maxila, mas que tem muita dificuldade, que nunca usou, não tem experiência. Sei que muitos de vocês devem ter e já devem estar acostumados a utilizar a máscara facial. Mas também sei que alguns de vocês, embora estejam acostumados, às vezes fica na dúvida se utiliza ou não. Como são vários detalhezinhos, várias características que a gente tem que comentar, eu resolvi então gravar essa aulinha e hoje postar uma aula, em vez de, às vezes, ficar minha voz, né? Pelo menos agora é uma coisinha diferente, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vou apresentar para vocês a nossa aulinha de máscara facial. Então, aí está. Vamos compartilhar com vocês a nossa máscara facial, tá? Então, é especialmente para o nosso Telegram, mas também nós utilizaremos esse vídeo para os nossos assinantes do YouTube. E se você é nosso assinante do YouTube e ainda não faz parte da nossa família do Telegram, tá na hora de você nos procurar lá, o Ortodontia em Foco, ou pode procurar pelo meu nome, Liliana Montagliati, que a gente vai manter contato. E você que está no Telegram e ainda não assina o nosso canal do YouTube, fica aí o convite para vocês, canal Liliana Montagliati, e muitas outras dicas e vídeos que podem ser utilizados por vocês para uso, para as dúvidas do dia a dia do consultório. Então, essa aulinha é especificamente sobre máscara facial. A máscara facial ela está indicada para ser utilizada nos pacientes padrão 3. E este é um grande desafio para nós ortodontistas, por quê? Porque o paciente padrão 3, na primeira infância, na dentição decídua, ele não parece padrão 3. Então, isso faz com que nós possamos, em muitos casos, comer bola, como se diz, ou passar despercebido aquele crescimento eminentemente de padrão 3. Às vezes é muito evidente, mas às vezes a criança está bonitinha, com a face bonitinha, selamento labial correto, maloclusão de classe 1, espaçamentos de tipo balme, do balme tipo 1, então está tudo ok. O problema é que a criança na primeira infância não é para estar tudo ok, é para estar tudo ok com a oclusão, mas não com a face. A criança na dentição decídua, ela tem que ter perfil convexo, porque nós sabemos do crescimento diferencial entre maxila e mandíbula. A maxila finaliza o seu crescimento muito antes da mandíbula. Então, a mandíbula vai ter o seu crescimento mais expressivo na adolescência. Então, se ela na primeira infância está atrasada no seu crescimento em relação à maxila, não é para a criança ter perfil reto. Perfil reto é perfil de adulto, não é perfil de criança. Criança tem que ter perfil convexo. Então, se a criança tem o perfil reto na primeira infância, desconfie de um padrão 3, que irá se manifestar de forma mais importante na adolescência. E é a fase da primeira infância, início da dentadura mista, que é o momento mais importante de intervenção
nesses pacientes e nós vamos entender por quê. Lembrando, novamente, que o crescimento vai fazer com que a maloclusão se agrave e a face se torne cada vez menos convexa, certo? Então, quando a criança tem uma maloclusão na dentição decídua perfeita, o que vai acontecer? Ela vai fazer a sua primeira troca no primeiro período transitório, e depois ela vai entrar no segundo período transitório, e esse crescimento vai acontecendo, a mandíbula vai expressando o seu crescimento, e os dentes eles começam a fazer movimentações compensatórias. Então, ele vai indo, o incisivo inferior vai perdendo inclinação, perdendo angulação, os dentes caninos e posteriores vão perdendo angulação, vão criando angulação distal, e os maxilares o contrário, até que chegue um momento em que esta compensação se esgote e aí nós tenhamos eventualmente uma mordida cruzada anterior. Então, nem sempre o pacientezinho classe 3, ele tem mordida cruzada anterior. Ele só terá se o processo compensatório se esgotar ou ainda se não houver uma mordida, uma intercuspidação adequada na primeira infância, como, por exemplo, pode acontecer dele desenvolver hábitos de respiração bucal. Então, ele vai desenvolver uma mordida aberta, o que predispõe mais facilmente ao cruzamento da mordida anterior, porque não tem o trespasse, né? O contato antero-posterior adequado, ok? No tratamento do padrão 2, é a idade que vai determinar a possibilidade de um tratamento corretivo pleno ou de um tratamento compensatório. Quando o paciente está em crescimento, nós temos a intenção do tratamento corretivo com ortopedia. No paciente sem crescimento, nós não temos mais essa possibilidade, porque o paciente não responderá mais adequadamente às exigências ortopédicas. Então, ou se a discrepância for suave ou o paciente não tiver queixa estética e for possível, nós vamos realizar um tratamento corretivo compensatório, com movimentações apenas dentárias. Quando o paciente tem queixa facial e a discrepância é mais severa, então aí o tratamento é ortodôntico cirúrgico. Então vamos nos ater nesse momento ao tratamento das crianças em crescimento com tratamento com ortopedia. Qual é a época de tratar? A época de tratar é uma época única. É diferente do padrão 2, que nós temos 2 momentos de tratamento. O 3, a gente tem uma época de tratamento única, que é precoce, que é no início da dentadura mista, ou seja, no primeiro período transitório, ou já no final do período transitório com dentadura mista plena estabelecida. Este é o momento adequado. Ah, professora, mas nós temos o padrão 3 definido por maxila retruída, por mandíbula protruída, pelos 2 juntos. Não interessa. O tratamento nesse momento, ele é eminentemente um tratamento com atuação na maxila. Por quê? Porque a nossa capacidade de intervir no crescimento mandibular é extremamente limitada. O crescimento mandibular, além de deposição, além de intramembranoso e deposições superficiais, ele tem o crescimento endocondral do côndilo, que é igual ao crescimento dos ossos longos, de difícil controle, de difícil manejo. Então, nós precisamos intervir na maxila, que tem um crescimento estrutural intramembranoso, que é mais plástica, aceita mais o efeito dos aparelhos ortopédicos, para que ela se torne mais compatível àquela mandíbula. Cuidado com a armadilha de usar aparelho ortopédico funcional para padrão 3. Por quê? Se o paciente for classe 3, mas tem um padrão facial bonitinho, você pode utilizar, que ele vai fazer um reposicionamento mandibular e vai ajudar no desenvolvimento da oclusão e de uma boa adaptação oclusal. Porém, se for um padrão 3, ou seja, se houver uma discrepância esquelética entre maxila e mandíbula, o aparelho ortopédico funcional ele pode reposturar a mandíbula, mas ele não tem atuação no padrão de crescimento, na intensificação do crescimento maxilar e na inibição do crescimento mandibular, como nenhum outro aparelho tem. Então, nós não podemos perder a oportunidade de dar à maxila um volume maior ósseo e não apenas dento-alveolar. Certo?
Então, o tratamento tem que ser ortopédico mecânico, tem que ser ortopédico com aparelhos fixos, não ortopédico funcional. É diferente, tá? Porque nós precisamos ter um ganho ósseo maxilar. Então, o protocolo de tratamento, ele é único, ele é um só. E é o tratamento que é aceito cientificamente, com comprovação científica a longo prazo. A localização do problema, se é na maxila ou na mandíbula, só vai influenciar o prognóstico. Se o paciente for prognata, ou seja, ele tiver um problema mandibular grande, isso vai trazer um prognóstico pior do que se ele for padrão 3 por deficiência maxilar, tá? Então, graças a Deus, 70% dos pacientes padrão 3 são por deficiência, tem envolvimento de maxila. Então, o manejo do crescimento maxilar favorecerá muito a relação das bases ósseas, que facilitará o tratamento corretivo posterior. A minoria tem envolvimento de mandíbula, basicamente só 1/3 tem envolvimento mandibular. Então, é importante que nós saibamos como atuar nessa idade, para que a gente possa, então, favorecer o desenvolvimento maxilar, melhorar as relações das bases ósseas e favorecer o tratamento corretivo posterior, tornando no futuro a cirurgia ortognática uma opção e não uma obrigação, certo? Então, os protocolos, eles se relacionam do padrão 3 à expansão rápida da maxila mais máscara facial, que é a protração maxilar. Por que a expansão rápida da maxila? Porque nós precisamos tornar a maxila muito maleável para o manejo ortopédico. Eu preciso criar uma fragilidade na região das suturas para que a máscara facial possa ter todo um potencial de tracionamento anterior da maxila. E aí eu vou ganhar osso na maxila no sentido transversal e no sentido antero-posterior. Então esse é o protocolo mais favorável. Então não adianta também apenas um aparelhinho de expansão dentoalveolar. Não vai resolver, porque ele vai ter uma correção de mordida cruzada, vai ter um ganho de expansão, mas é um ganho dentoalveolar, não é um ganho de estrutura óssea. Por isso que a gente precisa disjuntar, ok? Nesse estágio da dentição, quando a gente tem caninos descidos e molares descidos, tem uma modificação dos disjuntores na apresentação do aparelho. Então, o aparelho empregado, ele recebe uma pequena modificação. Em vez dele ter bandas em molares e em primeiros pré-molares, ele vai ter banda em primeiros molares permanentes ou nos segundos molares descidos, que são excelentes apoios na fase de dentadura mista e decídua para as bandas. E na região anterior, na região anterior, no canino, ele não vai receber bandas, e sim é uma extensão da barra que contorna o canino e é soldada por vestibular na banda do molarzinho, do segundo molar descido ou do primeiro molar permanente, tá? Então, ele tem esse desenho de estrutura contornando o canino. É interessante que a gente faça, no momento da instalação, um ataque ácido na superfície vestibular e lingual do canino, tá? E que a gente coloque resina para fixar melhor essa extensão anterior. Pode colocar resina por vestibular e por lingual. Pode colocar no primeiro molar descido também, principalmente por vestibular, se precisar. Mas geralmente só no canino é suficiente. Uma alternativa para os disjuntores, nós temos basicamente 2 tipos de disjuntores que a gente utiliza: dento muco suportado e dento suportado. Dento muco suportado seria o Haas e dento suportado seria o Irax ou o McNamara. Muitos profissionais gostam de adotar o McNamara da dentição mista porque ele é todo encapsulado. Então, você não tem um problema de desadaptação ou de falta de retenção dos segundos molares descidos ou dos molares descidos de uma forma geral. Então, e ele tem o recobrimento de acrílico, né? Então, ele fica bem adaptado, não tem problema de soltar a banda e ele geralmente é bem aceito pelo paciente. Se for um disjuntor de McNamara como este da foto, nós vamos precisar soldar. Uma outra modificação dos disjuntores é ter um gancho soldado na estrutura, na altura dos caninos descidos, certo? Essa tração também pode ser feita na altura dos molares, mas mais frequentemente nós realizamos o ganchinho na altura do canino por causa da direção de tracionamento, certo? E este, então, seria a modificação de disjuntor de Haas. Então, também tem o contorno. Essa é uma foto tirada do livro
do Omar Gabriel com a Daniela Garibe e com o Túlio, que é aquele livro de capinha verde de ortodontia preventiva. Então, a gente vê aqui o contorno da região anterior e aí também vai ter um ganchinho soldado na estrutura, na região dos caninos, certo? Esse gancho vai servir para receber o elástico extraoral da protração maxilar. Então, a quantidade de expansão que a gente vai fazer é o tanto quanto a gente acha, dependendo da severidade do padrão 3, tá? O RAS, ele preconiza que se faça muita expansão, que se exagere na expansão, que se possa até tornar uma expansão uma mordida em brode para você fazer uma protração. O que é importante a gente pensar, não necessariamente criar uma mordida de brode, mas sempre a gente tem que pensar em sobrecorreção, tanto da expansão quanto da protração, porque nós acabamos de dizer a vocês que com o crescimento, a situação, a relação, a proporção maxilomandibular piora. Então, na fase da adolescência, essa criança vai ter uma maior proeminência de crescimento mandibular e provavelmente vai querer tirar tudo que a gente fez. Então, a sobrecorreção do procedimento é muito bem-vinda neste momento. Então, nós temos que sobrecorrigir. Então, se chegar naquela ponta de cúspide do molar superior palatina, tocando a ponta de cúspide vestibular do molar inferior, isso já é uma sobrecorreção, já pode ser considerada adequada. Mas se precisar um pouquinho mais, se o parafuso te permitir um pouquinho mais, você pode um pouquinho mais 1 ou 2 milímetros, né, para dar uma sobrecorreção. Muito bem. A gente vai fazer isso durante 15 dias. O protocolo de expansão, então, é o mesmo tradicional. 1/4 de manhã, 1/4 à noite, né? Durante 15 dias. E isso vai dar, basicamente, a sobrecorreção da expansão. Mas se sentir necessidade e o parafuso permitir, pode-se fazer um pouco mais, como nós já dissemos. O disjuntor de RAS, ou mesmo de IREX, eles liberam forças fortíssimas, de 4 a 5 mil gramas, tá? Então, isso é justamente para disjuntar. Porém, se houver uma boa disjunção, e nessa faixa etária a disjunção costuma ser muito facilmente obtida, o paciente não vai ter uma sintomatologia. Ela não deve passar de alguns minutos após a ativação. A criança sente aquela pressão da ativação, um minuto depois, ou até menos, ela já não sente mais aquela pressão, ok? E quando a gente terminou de fazer a disjunção, esse parafuso deve ser fixado e o aparelho mantido em posição por pelo menos 3 meses, de 3 a 6 meses. Como a gente vai usar a máscara facial, nesses pacientes é bem provável que o disjuntor fique mais do que 3 meses. Tá? Então, ele já vai fazendo a contenção. Então, localização do gancho, como nós comentamos, rotineiramente ela é feita na região dos primeiros premolares ou dos caninos descidos, como nós mostramos, certo? Quando ele é feito na região lateral aqui dos caninos, a maxila se move para frente de uma maneira paralela, então tem menos alteração de plano oclusal, tá? Porém, a efetividade da protração é um pouco menor. Quando a gente coloca na região dos molares, a maxila se desloca mais anteriormente, porém ela rotaciona para cima e para frente. Então ela baixa a região posterior, né? E acaba inclinando o plano oclusal. Então pode estar indicado para discrepâncias mais severas, mas que não tenham principalmente mordida beta, porque esse movimento do plano oclusal abre a mordida na região anterior, tá certo? Então, o interessante é que a gente faça na região dos caninos, de uma forma paralela, para não alterar o plano oclusal, e se for o caso, a gente estende um pouco mais o tempo de protração para que tenha na quantidade desejada. Então, geralmente a gente utiliza paralela ao plano oclusal, lembrando que quando a gente traciona na região lateral, a gente traz, né, a porção posterior da maxila para anterior, a região anterior, ela sofre um achatamento, ela também avança, mas numa menor proporção.
Então, uma constricção da porção anterior da maxila e uma rotação do plano oclusal e palatino no sentido horário, um pouco no sentido horário. Então, se você tiver preocupação, vamos supor que a criança já tem uma mordida cruzada anterior, então os incisivos superiores estão por trás e você quer que eles vestibularizem, quer que ele avance junto com a protração, é importante solicitar ao protético que no aparelho disjuntor ele faça uma extensão de fio tocando a palatina dos incisivos superiores. E aí, então, quando a maxila é tracionada, protraída, e os dentes posteriores vêm, o aparelho vem paramesial também, aquele fio que está encostando na palatina dos incisivos superiores empurram esses dentes para vestibular. E com isso, você tem a correção da mordida cruzada anterior e você não terá essa constricção da região anterior, tá? Muito bem. Quando a gente coloca o elástico, geralmente a gente acaba baixando um pouquinho a tração nesses 20 graus que vocês estão vendo aí, tá? Também vai acontecer a constricção da porção anterior da maxila, como nós comentamos, mas não tem rotação. E geralmente a gente faz de forma intuitiva. Por quê? Porque quando a gente coloca a máscara facial na face do paciente, o ganchinho da máscara facial, que está na região posterior, quando a gente põe o elástico do gancho do canino para a máscara, para que não fique levantando o lábio do paciente, machucando a comissura labial do paciente, naturalmente a gente desce um pouquinho o gancho da máscara facial. Tá? Então a gente deixa ele um pouquinho mais baixo, daí o elástico vai do canino até a máscara e aí ele não fica forçando o lábio superior, machucando o paciente. Então ele fica mais certinho no meio entre os dois lábios. E para ficar certinho assim no meio dos dois lados, a parte na máscara onde o elástico é apoiado fica um pouquinho mais baixa. Certo? Existe a indicação atualmente muito utilizada de apoiar a disjunção em parafusos colocados no palato, certo? Entretanto, na dentadura mista, 75% dos efeitos de disjunção são ortopédicos. Então, não há necessidade, né? Não há necessidade nessa idade de se utilizar qualquer apoio em ancoragem esquelética, porque a maxila está muito fácil de disjuntá-la. Entretanto, esse efeito ortopédico ele diminui com a idade. Então, em pacientes mais velhos, na dentadura permanente jovem, aí sim é mais eficiente, inclusive, nós apoiarmos em ancoragem esquelética para que o tracionamento seja mais eficaz do ponto de vista ortopédico por causa do sucesso da disjunção, mas não na idade, na primeira infância, no primeiro período transitório, no início da dentadura mista, tá certo? Então, a máscara facial, ela geralmente é pré-fabricada, então a gente vai comprar ela pronta já. O que a gente mais utiliza é essa aqui, que é a máscara de Petit, que são desses dois pacientes do sexo masculino, né? À esquerda do vídeo. Então, essa é a máscara que a gente compra pronta. Então, é muito simples de instalar. Ela tem um apoio na testa, um apoio no queixo, e essa parte no meio redondinha é onde nós vamos apoiar o elástico. Então, ela vem com uma chavinha em que você regula a altura, tanto do apoio da testa, quanto do apoio do mento, quanto dessa porção onde vai apoiar o elástico. Então, eu vou regular na face do meu paciente. Então, eu vou pôr o apoio da testa. Ela tem uma parte mais proeminente que vai ficar na região do nariz. Ela tem um desvio no meio da face, a máscara, que é justamente para acomodar a região do nariz. Então, a gente coloca essa parte do desvio no nariz e aí regula a altura do apoio da testa, regula a altura do apoio do queixo e aperta o parafusinho para que fique nessa posição. Então, aí você adapta a máscara à face do seu paciente. Depois disso feito, a gente vai pegar essa partezinha do meio que também é regulada e a gente vai subir e descer até que fique um pouquinho abaixo, né, da comissura labial, para que o elástico saindo do canino, indo até o apoio, ele não machuque o lábio do meu paciente. Então, eu vou pôr o elástico lá e vou testar. Vou colocar o aperto, né, para não ficar solta essa estrutura, e vou pôr o elástico. E aí eu vou ver como que o elástico está em relação ao lábio superior. Se o lábio superior estiver levantando muito, eu vou lá, desparafuso um pouquinho e abaixo um tiquinho a estrutura, certo? Até que fique confortável para o meu paciente
não fique machucando o lábio nem superior e nem inferior, tá? Então, o procedimento ortodôntico da tração reversa tem a finalidade de proporcionar o avanço anterior do terço médio da face. Então, nós vamos usar a máscara facial de Petit, que é a mais utilizada. Então, adaptei a máscara na testa, adaptei a máscara no queixo, deixei o meio da maior distância da máscara na altura do nariz, coloquei o elástico, adaptei a estrutura que recebe o elástico, não está machucando meu paciente, beleza. Agora nós apertamos tudo e nós vamos então colocar os elásticos. A força que a gente deve usar é em torno de 300 a 500 gramas. Quando a gente entra direto com 500 gramas, o paciente tende a machucar o queixinho, porque faz muita força. Então, uma dica clínica é você pegar um algodãozinho de maquiagem, aquele mais durinho, pede para a mãe comprar um hidratante infantil, ela mergulha, põe um pouquinho de hidratante e coloca entre o apoio do queixo e o queixo do paciente. Na máscara que a gente compra, vem umas almofadinhas que a gente tira a etiquetinha e cola nessas estruturas, ajuda bastante. Mas mesmo assim acaba machucando, então é interessante colocar esse algodãozinho. Mesmo fazendo isso, o que a gente orienta? Coloca a máscara com uma força de 250, no máximo 300 gramas. E pede para o paciente utilizar e marca o paciente na semana seguinte. Na semana seguinte, você vê se o paciente está usando bem, se está adaptado, se está conseguindo tirar e colocar o elástico numa boa. Nessa semana seguinte, você aumenta a força para 500 gramas. Qual é o elástico que dá essa pressão? Geralmente o 5,16 pesado ou o meio, né? O meio pesado. A criança tem essa região menorzinha, então o meio, às vezes, ele não consegue atingir a força de 500 gramas. Então, o elástico mais comumente utilizado é o 5,16 pesado. Entretanto, é muito importante ter o dinamômetro, tensiômetro, para medir essa força, para saber exatamente de quanto ela é, certo? Se a força não estiver atingindo as 500 gramas, 300 gramas, vocês vejam que a estrutura que recebe o elástico tem uns risquinhos verticais. Quanto mais no meio você coloca, mais o elástico fica esticado. Quanto mais externo, menos o elástico fica esticado. Você pode ainda cruzar, colocar o elástico do lado direito da arcada apoiado na estrutura do lado esquerdo e o contrário, cruzando. E você pode ainda dar 2 voltinhas, tá? Então você faz uma adaptação no seu elástico de forma que ele atinja a força que você quer. Qual é o tempo de uso? 12 horas por dia. Certo? Então você vai conversar com o pai e com a mãe e vai combinar o tempo de uso. Como? Mamãe, que horas que ele vai para a escola? Ah, ele vai de manhã. Que horas ele acorda? Ele acorda às 6. Que horas ele vai dormir? Ele vai dormir às 9. Bom, das 9 às 6 não vão dar as 12 horas, vão faltar 3 horas. Então você fala, bom, mãe, então vamos fazer o seguinte, quando ele chegar em casa, que ele jantar, que hora ele janta? Ele janta às 6, 7 horas. Então jantou, escovou o dentinho, põe a máscara. E vai até o dia seguinte. Ah, mãe, ele vai à tarde na escola. Que horas ele chega? Ele chega às 5h30, 6 horas. Então, quando ele chegar, dá o lanchinho dele, a jantinha, põe a máscara e vai até o dia seguinte. Então, tenta combinar com o pai e com a mãe uma forma de compensar essas 12 horas por dia, certo? Na verdade, se ele só usar só para dormir, já faz um efeito interessante. Mas é sempre bom a gente pedir um incentivo de utilizar mais, porque a gente sabe que vai ser sempre menos, tá? Não precisa ir para a escola de máscara, não precisa usar o dia inteiro, não tem a menor necessidade de fazer isso, principalmente após a disjunção, ok? Então, nós vamos instalar a máscara logo após as ativações do parafuso. Então, veja, você vai instalar o disjuntor, vai começar a ativação. Uma semana depois, ele vai ativar durante 15 dias. Vai continuar a ativação, certo? Uma semana depois, você fixa o parafuso e instala a máscara. Uma semana depois, sobe para 500 gramas e aí você faz um acompanhamento mensal desse paciente, certo? Então, aqui vocês vejam um pacientezinho nessa idade, ainda com dentição decídua, está irrompendo os incisivos inferiores, então veja que ele está no início da dentadura mista, no primeiro período transitório, tá? Então, existe uma mordida cruzada anterior, um padrão 3 bem característico, daquele paciente que a gente tem certeza que é padrão 3,
né? Então, a mordida cruzada é total, então ele tem já uma estética, já tem um comprometimento estético de face. Então, nós vamos fazer a expansão rápida da maxila, mais a tração reversa da maxila, e depois nós vamos fazer o monitoramento de crescimento e erupção até o final do crescimento, para a decisão de um tratamento compensatório ou cirúrgico. O prognóstico é duvidoso, eu diria até desfavorável, porque a gente já observa ainda na infância que ele já é padrão 3 importante, porém ele é mesofacial, né? E parece ter um prognatismo que é ruim. Então aí foi feito um disjuntor de McNamara e instalada a máscara facial. Aí então, depois da mordida cruzada, descruzada anterior e posterior, vejam que na região posterior a sobrecorreção está bem significativa, e no sentido antero-posterior ele está em meia classe 2. Se quiser, se puder, se o paciente for bom colaborador, é interessante que se sobrecorrija até mais no sentido antero-posterior. É bom até deixar 2/3 de classe 2, porque é uma criança ainda. E aí vai crescer. O máximo que vai acontecer, se chegar na adolescência, passar a adolescência e ele continuar com uma classe 2 persistente, é você colocar no aparelho fixo um elastiquinho de classe 2, certo? Mas acho muito difícil, comigo nunca aconteceu. Então pode sobrecorrigir bastante o paciente, tá? Então aí você vai fazer um monitoramento de crescimento. Vai usar uma plaquinha de removível de contenção, que nós vamos mostrar mais pra frente, e só tira a máscara, tira tudo. Então, a máscara vai ser usada por quanto tempo? Até 6 meses. Mais do que isso, ela perde a sua efetividade ortopédica e passa a ter uma efetividade apenas ortodôntica, que não nos interessa nesse momento. Então, nós vamos usar a máscara até no máximo 6 meses. Por isso que a gente precisa ficar insistindo aos pais na cooperação da utilização, porque esse é o momento de fazer, tá? E aí a gente tira tudo, tira a máscara, tira o disjuntor depois desses 6 meses, coloca uma placa removível, deixa essa placa por mais 1 ano a 1 ano e meio e vai acompanhando o crescimento dessa criança, tá certo? Até que ela entre depois na adolescência e se observe a necessidade de um segundo momento de raso e máscara ou de eventualmente de algum outro dispositivo. Hoje nós temos, né, procedimentos como o de Klerk, né, com mini placas na maxila e na mandíbula. Nós temos a barra Manhães, que pode ser usada com disjuntor híbrido. Então a gente pode decidir por uma segunda intervenção na pré-adolescência dessa forma ou ir direto para o tratamento compensatório. Então, essa é a plaquinha que a gente utiliza de contenção após o raso e máscara. Então, de preferência sem grampo nenhum, é uma plaquinha de acrílico no palato que fica bem retentiva nas ameias dos dentes. Justamente, ela é bem retentiva para manter o transverso. Então, não é o grampo que vai deixar a retenção da plaquinha, é a própria plaquinha. E aí vai ficar por 1 ano, 1 ano e meio, até que a gente depois faça só o acompanhamento. Então, o paciente padrão 3, portador de prognatismo mandibular, como é o caso desse menininho, se na adolescência, fazendo esse tratamento, se na adolescência o crescimento mandibular dele for moderado, não for um crescimento exacerbado, e for tratado adequadamente com a protração, foi colaborador, conseguiu uma boa sobrecorreção, ele se tornará, no final do crescimento, em um padrão 3 compensatório. Então, permitirá uma intervenção compensatória, tá? E aqui um outro paciente, que é uma outra situação, que é de deficiência maxilar e não de prognatismo mandibular, né? Que muitos de vocês conhecem já esse paciente. Então, aí a gente vai também fazer um tratamento precoce, aí na dentadura mista, com 6 anos, com mordida cruzada anterior e posterior. Então, nós vamos fazer o uso do raso e da máscara. Então, vai fazer a disjunção, vai colocar o ganchinho na altura dos caninos, vai instalar a máscara, adaptar na testa, adaptar no queixinho, adaptar o posicionador para colocar o elástico, aperta bem, deixa bem adaptado na face do paciente, certo? E aí, coloca-se o elástico. Percebam como nessa foto de perfil, o dispositivo da máscara que recebe o elástico, ele está um pouco mais baixo do que o plano oclusal do paciente. É isso que eu me refiro a vocês quando eu digo que acaba ficando naturalmente mais baixo para não incomodar e não machucar o paciente, o lábio do paciente. E isso é bom para não alterar o plano oclusal e fazer o tracionamento.
Então aí o paciente já com a mordida posterior descruzada, posterior e anterior, né? Nesse caso, já tinha algum tempo de remoção, de utilização da máscara, certo? Estava começando a usar a máscara, mas ainda não tinha o efeito da máscara. Então, por isso que vocês não estão vendo a sobrecorreção antero-posterior. Foi feita a disjunção, mas ainda está começando a usar máscara, então vocês não estão vendo o efeito de sobrecorreção antero-posterior. E aí a gente vai acompanhando o crescimento, o monitoramento, né, segundo o período transitório, para se decidir no início da adolescência se vai fazer um segundo momento de raso e máscara, se vai fazer algum outro procedimento ortopédico. Geralmente, quando o paciente tem como etiologia do padrão 3 a deficiência maxilar, dificilmente precisará desse segundo momento. A gente faz mais quando tem um envolvimento mandibular. Então aí, como eu disse, alguns de vocês conhecem, esse pacientezinho aqui é o meu filho, né? E aí a gente faz esse acompanhamento. Ao fazer esse tratamento, na infância e na pré-adolescência, isso facilita demais o tratamento compensatório posterior, o aparelho fixo, né? Então aí a gente faz um alinhamento somente para que os dentes se alinhem de maneira adequada e vamos esperar o crescimento desse paciente finalizar para decidir por um tratamento compensatório ou cirúrgico, né? Nesse caso, não foi preciso o segundo momento e nem o tratamento cirúrgico, e como eu disse a vocês, quando o envolvimento é maxilar, dificilmente a gente precisa de uma segunda intervenção e tem um resultado de perfil e estético mais agradável. Por quê? O paciente portador de deficiência moderada da maxila, se tiver um bom crescimento mandibular, ou seja, se a mandíbula não tiver problema nenhum, né, nenhum envolvimento mandibular, ela tiver um crescimento normal durante a adolescência e você interviu com uma máscara lá atrás, então se tratado adequadamente, ele se torna padrão 1, né? Então ele tem um bom relacionamento maxilomandibular e tem, consequentemente, um tratamento corretivo posterior muito melhor. A remoção do aparelho, a gente tem, é o mesmo tempo da fase ativa, geralmente de 6 meses, né? Então a gente vai colocar de 4 a 6 meses o uso da máscara, tirar tudo depois e usar uma plaquinha, como nós dissemos, de contenção dos efeitos transversos por mais 1 ano a 1 ano e meio, tá certo? Então eu espero que eu tenha sido, que a gente tenha tido esclarecido muitas dúvidas. Espero que aqueles que não se sintam ainda confortáveis em instalar a máscara, agora se sintam, né? Não tenham mais dúvidas em relação a isso, né? E que vocês possam, então, aproveitar essa pequena aulinha, guardar ela com vocês, usar sempre que surgir alguma dúvida em relação à disjunção para a utilização da máscara, em relação ao tempo de uso, a força, a instalação da máscara. Espero que eu tenha ajudado vocês, que tenha sido uma dica útil, que vocês tenham todos um excelente feriado, um excelente final de semana. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Indiquem para os seus amigos para que eles fazem parte do nosso grupo e possam também ser beneficiados com as nossas dicas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.